Então, irmãos queridos, vamos abrir a palavra em Gálatas, capítulo de número 3. E nós faremos a leitura do verso 1 a verso 5. Nós começamos o capítulo 3 domingo passado e trabalhamos no verso 1. Hoje nós vamos do verso 1 até o verso de número 5, onde Paulo faz esta pergunta: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Agora vem a tônica da palavra de hoje, presta atenção. Paulo vai fazer uma pergunta significativa. Quero apenas saber isso de vós. E olha a pergunta que ele faz: recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei, por praticar as obras da lei? Ou vocês receberam o Espírito pela pregação da fé, independente de obras da lei? É isso que ele está dizendo. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade for em vão? E ele vai perguntar de novo: aquele que vos concede o Espírito, que é o Espírito Santo, que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei, pelo seu esforço por praticar a lei, ou ele faz porque você teve fé no Evangelho, na obra da cruz, pela pregação da fé? Então vamos trabalhar nesses versos hoje. Então não podia deixar passar a perguntinha, né? Porque Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Mesmo que você já ouviu isso 1000 vezes, é bom repetir. Paulo foi para a região da Galácia, pregou o quê? O Evangelho da graça de Deus. Então só existe um Evangelho, meus irmãos, que é o Evangelho da graça de Deus, que expressa o que Cristo já fez, já consumou na cruz. Ele não tem mais nada para fazer. Não peça assim, faz isso, faz aquilo. Tudo que Deus tinha que fazer a nosso favor já foi feito na cruz e já foi consumado. Compete a mim agora aprender e acreditar no que já foi feito. Eu não preciso orar: Deus me dá libertação. Se eu oro assim é porque eu não entendi que a libertação já veio da cruz. Ela já veio, o meu Salvador já me libertou. Olha como é fantástico isso. Agora, quem não entendeu, ainda está nas obras da lei, ele está ainda buscando uma libertação. A libertação que nós precisamos é da ignorância, de desconhecer o Evangelho da graça de Deus. Essa é a libertação que nós precisamos. Então, o que Paulo pregou aos Gálatas? O Evangelho da graça de Deus. A salvação é pela graça, você já sabe isso. Não foi eu que tive uma fé especial e criei em Jesus Cristo. Não foi eu que aceitei Ele como meu único Salvador. Veja se alguma vez na nova aliança alguém faz apelo. Por favor, quem quer receber Jesus como o único e suficiente Salvador? Não existe isso. Olha bem, leia as cartas de Paulo. Por quê? Porque Deus que faz a obra. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras, eu não produzo a salvação, para que ninguém se glorie. Então, como é que essa fé brota no meu coração? Presta atenção. Não é uma manhã que eu acordo inspirado, não. Tem que chegar uma palavra da graça para você, algo que pregue Jesus Cristo. Quando isso vem, bate a fé, a palavra, a fé vem pelo ouvir. Como é que a fé vem? Romanos 10, 17, vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A velha aliança, não, ouvir a palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? É o Evangelho da graça de Deus. Então, quando eu ouço algo do Evangelho, aquilo vem e o Espírito gera fé em mim. Palavra, conhecimento e fé. Fui salvo pela graça de Deus, né? E tudo da parte de Deus para o homem nos é dado gratuitamente. Então limpe a tua mente do velho pensamento. Qual é o velho pensamento? É que Deus quer que eu faça coisas para Ele primeiro, para depois Ele fazer coisas para mim. É uma troca, é uma barganha, né? Deus é o Deus da barganha. O que você tem para me dar? Essa é a mentalidade do Velho Testamento. Como era no Velho Testamento?
Primeiro eu tinha que fazer a minha oferta, o meu sacrifício. Eu que tinha que chegar e dar aquilo para Deus, para aquilo ser realizado, e Deus me abençoar por algum modo. Por isso que você vai encontrar na velha aliança um monte de não, não, não e um monte de faça, faça, faça. É uma condição. Se eu errar e fizer o que não, então não vem o faça de Deus, vem o castigo de Deus. Então, meu relacionamento com Deus na nova aliança, Deus não está me cobrando nada, eu não preciso sacrificar, eu não preciso fazer voto, eu não preciso fazer jejum, eu não tenho preço para pagar, entende? Eu não tenho essas coisas, tudo isso se consumou na cruz, essa é a mentalidade da lei. Então, Deus não está assim para mim, o que você tem para me dar? O Deus da cobrança da barganha, sempre eu tenho que pagar alguma coisa para Ele, Deus tem muito interesse que eu pague coisas para Ele. Você entende quando eu falo assim? Estou repetindo isso muito, né? A visão da velha aliança. Primeiro eu dou para Deus ser favorável a mim. Visão da nova aliança. Deus me dá em Cristo tudo gratuitamente e não está pedindo nada para mim, a não ser que eu creia no que já foi feito na cruz. É a pregação da fé, é uma coisa simples assim. Qual a visão da velha aliança? Primeiro o homem tem que pagar o preço, sacrifício, subir no monte, a luta. Se meu povo que se chama pelo meu nome, olha lá, orar e jejuar e se desviar dos maus caminhos e não fizer isso, não fizer assim, aí eu vou ouvir. Agora, se ele não fizer isso, eu não vou ouvir. Daí que vem Davi dizendo, jamais me apresentarei a Deus com as mãos vazias. Eu tenho que estar sempre com a oferta aqui na mão para Deus ficar contente para ser a meu favor. Se eu tiver com as mãos vazias, não serei aceito. E ia lá no sacerdote com as mãos vazias. Eu vim aqui fazer um sacrifício pelos meus pecados. O que o sacerdote ia dizer? Cadê o pombo? Cadê o bode? Cadê a ovelha? Você não trouxe? Então não tem como você se achegar a Deus. Com a visão da nova aliança, eu me achego a Deus com as mãos vazias, confiando somente no que foi feito na cruz. Então só aceito por Deus. Tudo é de graça, salvo pela graça e tudo é de graça. E o que os Gálatas fizeram? Os Gálatas aprenderam isso e voltaram para trás. Os pregadores da velha aliança, da lei, se introduziram na igreja dos Gálatas e disseram, olha, o que Paulo falou pela graça de Deus não é assim. Você tem que voltar para a lei, fazer as obras da lei, guardar sábado, a dieta, praticar as festas e guardar todos aqueles rituais, somando com aquilo que Cristo fez na cruz. Então a soma dos dois é que você vai ser salvo, mas Deus fez a parte dele, 50% Deus fez e você faz os outros 50%, não é isso que você ouve? Então você está sempre devendo. E os Gálatas deixaram isso ser introduzido na mente dele, voltaram as costas para a obra da cruz, para a graça de Deus, e voltaram-se para a lei, tentando alcançar pela lei aquilo que foi dado gratuitamente, por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Então no verso 6 do capítulo 1 de Gálatas, Paulo fala, vamos ler. Admira-me que estás passando tão depressa. Olha, tudo isso eu estou lendo para você, não estou inventando. Admira-me que estás passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, qual não é outro, senão alguns que vos perturbam. Os pregadores da lei são perturbadores, porque toda a pregação da lei é medo e cobrança. E Deus vai pôr a mão. O qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Agora Paulo mostra qual o comportamento que temos que ter. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja o quê? Maldito, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema. Agora aí mesmo em Gálatas, nós não chegamos lá ainda, vai para o capítulo 5. Capítulo 5, verso 1. Paulo está explicando justamente isso, depois dele mostrar que as duas alianças simbolizadas pelas duas mulheres de Abraão. Então no verso 1 do capítulo 5 ele fala assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Liberdade do quê? Da lei, do jugo, da velha aliança, dos velhos conceitos, da religiosidade e da religião judaica. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. O que nós temos que fazer?
Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. O que os Gálatas fizeram? Cristo os libertou e eles voltaram e se submeteram de novo ao jugo da escravidão. O que é o jugo da escravidão? É viver debaixo do Velho Testamento, do judaísmo. Está claro isso para você? Então, Velho Testamento, a religião do povo judeu, a aliança que Deus tinha com o povo judeu, é a religião judaica, não tem nada a ver comigo e com você. Tudo aquilo é judaísmo, a dieta de alimento, as festas que eles faziam, a guarda da lei, toda aquela parafernália de coisas que eles praticavam é judaísmo, é relacionamento de Deus com os judeus, não tem nada a ver com a igreja. A igreja, vou repetir pela 1000ª vez, procura a palavra igreja no Velho Testamento, não existe. Porque não tinha igreja no Velho Testamento. Igreja vem a começar a existir depois da cruz. Cristo morre, ressuscita, derrama o Espírito Santo, aí surge a igreja, os selados com o Espírito Santo de Deus. Então não existe igreja do Velho Testamento. Igreja é coisa da nova aliança. Está claro isso na tua mente? Você entendeu isso? Claramente, está aqui escrito. Então Paulo fala: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permaneça firme nessa liberdade, que é o Evangelho da Graça, e não se submeta de novo ao jugo da escravidão. Aí Paulo diz: eu, Paulo, vos afirmo que se vocês se deixar circuncidar, que era a marca de guardar a lei, Cristo de nada aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ah lá. Então, pastor, quer dizer que quem está escravizado no Velho Testamento, é isso que o senhor vai ler? É isso aqui, ó. De Cristo vos desligastes. Ó, sou eu que estou falando. Não está escrito aqui na Bíblia? Se está escrito é verdade. Não é verdade isso? Lê isso para quem não tem a mente renovada. Que ele está fazendo votos, subindo nos montes, fazendo sacrifício. Fala assim para ele: olha, de Cristo vocês estão desligados. Vocês que estão debaixo da lei, vocês estão desligados de Cristo. Ele vai achar que você está encapetado. Mas está escrito aqui. Agora, por que eles não creem nisso? Porque não é ensinado essas coisas a eles. Eles vão ficar assim no culto: recebe a bênção, você vai ter vitória, hoje Deus vai te abençoar, vamos fazer campanha do impossível, 7 passos da vitória, campanha para alcançar o milagre, campanha para derrubar gigantes. Eles ficam com essa cabeça o tempo todo indo atrás de coisas, e não aprende nada do Evangelho da Graça de Deus. Hoje é dia de bênção, irmão, receba a bênção, olha, vitória, glória, e fala em línguas, e aquela ladainha o tempo todo, e não sai, não entra no Evangelho. Olha lá, verso 4: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então todo aquele que está querendo se justificar debaixo da velha aliança, por lei e por obras, é caído da graça. Ele não está na graça de Deus, ele está debaixo do jugo da escravidão. Certo? Então foi isso que Paulo está explicando para os Gálatas, o que eles fizeram, o mal que eles fizeram. E finalmente, chega nesse capítulo 3, aí eu vou ler de novo um pouquinho e depois vamos trabalhar em cima deles. Ó Gálatas insensatos, né? Gálatas, vocês estão agindo descoordenadamente, vocês estão fazendo coisas sem nexo, vocês estão fazendo coisas contrárias à fé. Quem vos fascinou, outra tradução, tá? Quem vos enfeitiçou, como se eles tivessem sido enfeitiçados. A vocês, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. O que Paulo está dizendo? Que Paulo foi lá e expôs tudo que foi feito na cruz, expôs o Cristo crucificado. Agora Paulo vai fazer uma pergunta muito interessante. Quero apenas saber isso de vocês. Vocês receberam o Espírito Santo porque vocês praticaram obras da lei? Ou foi porque vocês ouviram a pregação da fé? Olha que coisa. O que Paulo está dizendo? Gálatas, vocês voltaram para a lei. Estão querendo se justificar debaixo da velha aliança. Então eu vou fazer uma pergunta. Vocês receberam o Espírito Santo. Agora, vocês receberam o Espírito Santo porque vocês estavam praticando obras da lei? Ou vocês receberam o Espírito Santo pela fé naquilo que vocês creram de Jesus Cristo na cruz? Como é que a gente recebe o Espírito Santo? Eu fui pentecostal,
Não, você tem que jejuar muito, você tem que fazer vigília, você tem que buscar. Até hoje eles estão buscando o Espírito Santo. Estão ou não estão? Tem um culto no meio da semana. Culto de busca do Espírito Santo. Então a pessoa ela acha que por obras da lei, por esforço, pelo jejum, porque ela não vai pôr certas roupas, que acha que aquela roupa é pecado. Ela não vai rir mais, porque se rir demais é pecado. Então, existe um monte de religiosidade dentro da igreja que se você praticar, então aí você vai alcançar o Espírito Santo. Se você buscar muito o Espírito Santo, então você vai uma hora alcançar, mas o Espírito Santo é rápido, porque ele está sempre na frente. Eu conheço gente que está há 40 anos buscando o Espírito Santo, não conseguiu, ele é mais rápido. Você entende isso? Está 20 anos na igreja, culto de busca. Aí no culto de busca, algumas irmãs vão orar em línguas, tremer a mão, vão dar algumas revelações que vêm da cabeça dela. Ai, que glória! E não sai disso. Aí no outro culto de busca do Espírito Santo é a mesma coisa. Aí vão pôr a mão na cabeça, fala língua, glória, 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 glória. Fala glória 100 vezes seguida para ver se não sai uma língua estranha aí. Alguém chegava na Bíblia e falava assim, vai dando glória para falar em línguas, vai dando glória, 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 vai enrolar a língua, não dá para falar glória tão rápido. Não existe essas práticas. Leia, qual vez que foi feito isso? Não existe, as pessoas ficam brabas, porque eu fiz isso muito, me desgastei fazendo essas coisas sem entendimento. Então eu recebo o Espírito Santo por quê? Porque eu fiz alguma coisa, eu paguei um preço, eu estou cumprindo a lei, está no meu poder merecer o Espírito Santo? É claro que não, é claro que não. O Espírito Santo me é dado, o momento que bate esta fé da graça no meu coração, eu passo a ser salvo, o Espírito Santo me é dado instantaneamente. Instantaneamente você é liberto, instantaneamente você se torna filho de Deus, instantaneamente o Espírito Santo vem sobre você. Só que você não sabe, você só crê em Jesus Cristo, você não conhece o Evangelho e não sabe nada do que vem da cruz, precisa aprender. Mas no dia que você creu em Jesus de verdade, o Espírito Santo já foi te dado. E nós vamos provar isso na palavra de Deus. E tem uma coisa que você vai entender, Espírito Santo não é gritaria, Espírito Santo não é ficar tremendo mão, ficar sapateando, canela de fogo, sapato de fogo. Procura na Bíblia canela de fogo, sapato de fogo. Não existe. É um tal de sapato de fogo, não posso me controlar. De onde vem essas coisas? É o varão de branco que acabou de chegar. A turma canta isso, fica... De onde vem isso? Procura no Novo Testamento canela de fogo e sapato de fogo. Não existe. De onde vem essa mentalidade? Vai lá em Êxodo 20, quando foi dado a lei. Como que Deus desceu no monte para falar com Moisés? Fogo, relâmpago, trovões, nuvem. Como que o Deus apareceu para dar a lei? Relâmpago, o povo não queria nem chegar no monte, porque vai Moisés, nós não queremos falar com esse Deus, tiveram medo de Deus. De onde vem essa visão de Deus, de fogo, relâmpago, gritaria, raio? A visão da lei do Monte Sinai. Vocês estão entendendo? Qual é a visão de Deus na nova aliança? Jesus Cristo, Deus aparece em forma de homem. Isso é fantástico, não veio com relâmpago, com trovões, com raio, não fumega, não teve nada fumegando. Ele aparece parecido comigo e com você, totalmente diferente. Você enxerga isso comigo? Então eu tenho que entender que o Espírito Santo não é essas tremedeiras, gritaria, calor, arrepio, uma virtude que subiu pelas costas, é todo mundo descontrolado, batendo cabeça. Isso parece que é, mas não tem nada a ver. E todos que foram cheios do Espírito Santo foram pessoas inteligentes, sábias, que conheceram o Evangelho e transmitiram a verdade. Não é? Paulo foi cheio do Espírito Santo, transmitiu as 14 cartas que ele escreveu, nunca falou nada, nunca fez nada dessas coisas. Jesus foi batizado nas águas, saiu de lá, a Bíblia diz, foi cheio de Espírito Santo, não falou uma ralabaca, labacaia, não teve línguas, ele não foi cheio de Espírito Santo? Não, leia, está escrito, pensa.
Saiu de lá, foi enfrentar o diabo no deserto, venceu com a palavra e voltou e começou o ministério dele. Então nós que fomos pentecostais, a gente pensa que Espírito Santo é fogo, é gritaria, é falar em línguas. Tem um monte de gente frustrada que nunca falou em línguas. Puseram 500 vezes a mão na cabeça, fala em línguas e fazia assim para jogar no chão. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Né? Então, quando é que eu recebo o Espírito Santo? Entenda uma coisa, línguas é um dom, não é a pessoa do Espírito Santo. Então vamos trabalhar no Evangelho da Graça, vamos trabalhar nisso para você entender. E não é por mérito, não é por obras da lei que eu recebo o Espírito Santo, faz parte do pacote do Evangelho da Graça de Deus. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que entender antes de vermos isso, vamos abrir a Bíblia em Romanos, Romanos capítulo 8. Olha, eu estou te lendo essas coisas, eu não estou inventando, eu falo assim, porque às vezes as pessoas nunca leram isso, nunca estudaram isso, elas não entendem, parece uma coisa nova, está inventando. Mas olha lá, o que prova que eu sou de Deus ou não? O que prova que eu sou de Deus ou não? É frequência a uma igreja? Está com uma Bíblia debaixo do braço? Está vestido numa santidade religiosa, que eles falam que eu sou santo só se vestir aquela roupa? Tem que estar de paletó e gravata? Não. O que prova que eu sou de Deus? Então, Romanos 8, vamos ler o verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Agora presta atenção. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, olha lá, o corpo morto, não serve para nada por causa do pecado. Mas lá dentro de você o Espírito é vida por causa da justiça. O que Paulo está dizendo? Uma pessoa, a prova de que ela é de Deus ou não, não é se ela está dentro de uma igreja, sapateando, gritando, frequentadora de uma igreja com a Bíblia debaixo do braço, é se ela tem o Espírito Santo ou não. O que prova que uma pessoa é de Deus é se ela tem o Espírito Santo, não é se ela é religiosa evangélica. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não está escrito isso, ó. Presta atenção no que eu estou te dizendo. O que prova que uma pessoa é de Deus ou não. Então a gente vai olhar assim. Ela está indo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço. É de Deus. Olha, aquela irmã revela, bate saltinho no chão e sapateia. Nossa, homem de Deus. Aí eles já olham para aquele que não faz nada disso, e é tudo frio, tudo gelado, né? Isso prova que eu sou de Deus? Não, o que prova que eu sou de Deus é se eu tenho o Espírito habitando dentro de mim. Depois eu vou te mostrar o que o Espírito Santo nos faz. Ou não. O que prova que eu sou de Cristo é se o Espírito dele está em mim ou não. Isso que dá validade se eu sou um filho e sou de Deus, ou na realidade sou só um religioso e não tenho o Espírito de Cristo. Então eu vou ler de novo. Esse mesmo verso, eu estou lendo, está escrito, é Paulo que está dizendo. Vós, porém, não estáis na carne. Mas nós estamos presos num corpo de carne, Paulo, mas nós estamos, nosso homem interior está no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não pertence a ele. Olha como é sério e pesado isso. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Hoje em dia existe um monte de lugares que falam que é igrejas, mas estão vazios do Espírito Santo. Mas pastor, como é que o senhor fala que eles estão vazios do Espírito Santo? Por aquilo que eles ensinam e fazem. Corredor de sal grosso, água santa, né? Quando eu era católico, eu ia lá na igreja, água benta. Dava uma lambidinha, quando eu era criança, lambia água benta para ver se tinha gosto. Agora o evangelho é água ungida. Corredor de sal grosso, batente no meio da igreja de madeira, é Jesus Cristo, você tem que passar por ali. Corredor de sal grosso, rosa ungida, água ungida, água do Rio Jordão, terra santa, camisa do avesso, um monte de óleo que não existe. Você olha lá. Se tivesse o Espírito, conheceriam a verdade. Mas porque não tem o Espírito, ficam cegos, no engano, acreditando em mentira. O que você acha? Vocês estão entendendo? Tem um monte de gente sem o Espírito que fala assim, glória, irmão. Aí quando você vai ver, ele não entende nada do Evangelho. Ele está no Monte Sinai, nos raios, nos trovões,
na nuvem, no barulho, no medo. E ele é muito religioso, mais do que nós. Ele é mais disciplinado do que nós. Quando é que eu recebo o Espírito Santo? É porque eu busquei muito, paguei preço, jejuei, eu me converti, sou crente, sou salvo, mas não tenho o Espírito Santo. Então eu não sou de Cristo, tenho que buscar muito. Aí um dia, depois de buscar muito, vai ser uma língua assim, recebi o Espírito Santo. Falso, mentiroso. Olha aqui, vamos lá, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, vamos lá, Gálatas, Efésios, capítulo de número 1, verso 13. Olha o que está escrito, o que Paulo teve como revelação e é a verdade do Evangelho. Então vê que está escrito isso na sua Bíblia. Em quem também vocês, depois que vocês ouviram a palavra da verdade. Então olha lá, vocês ouviram a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? Paulo não tem em mente nada da velha aliança. O que é a palavra da verdade para Paulo? O evangelho da vossa salvação. Então ele está dizendo, olha, vocês, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, a palavra da verdade é o evangelho, não é lei, não é a religião judaica, é evangelho, o evangelho da vossa salvação. Tendo nesse evangelho crido, o que aconteceu com você? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O que Paulo está dizendo? Quando é que você recebeu o Espírito Santo? Quando você ouviu a palavra da verdade, o evangelho, creu. O Espírito Santo vem como um selo na tua vida, lá no teu espírito, tchum, crava lá. Selo do Espírito Santo não é falar em línguas. Então quando você ouviu a palavra da verdade, o evangelho, você creu em Jesus Cristo, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Quem tem imóvel sabe como que é. Como que é? Você compra imóvel, vou dar esse exemplo simples de novo. Você vai lá no cartório, vai fazer uma escritura. Comprei este imóvel do fulano de tal, o imóvel paguei tanto. Você vai passar essa escritura no teu nome agora. E o cartório vai registrar essa escritura no teu nome. Se alguém mais tarde vier, não, essa casa é minha, o que você vai fazer? Você tem uma garantia, a escritura, está aqui, ó. Está no meu nome, ninguém te toma mais, é tua, está registrada, sim ou não? O que é o selo do Espírito Santo? É a escritura de Deus em nós. Quando você creu nele de verdade, ele vem e lavra a escritura, blum, dentro de você, o Espírito Santo. Uma escritura é a prova de que eu sou de Deus, ele me sela com o Espírito dele. Eu posso olhar para você e não vou ver que o Espírito Santo está em você. Mas no mundo invisível, presta atenção, tanto anjos quanto demônios, seja lá o que for, quando eles olham para você, olha ali a propriedade de Deus, o Filho de Deus, você é identificado, porque você é selado com o Espírito Santo da promessa. O mundo invisível olha e fica estarrecido, porque você tem uma escritura dentro de você, propriedade exclusiva de Deus, você é de Deus. Você é de Deus. Ai, pastor, mas eu não gritei glória. Não interessa. Ai, pastor, mas eu não senti nenhum fogo. E daí? O que vale é o que está escrito. Eu sinto que vai comprar uma casa. Eu sinto que essa casa é minha. Paga para ele e fica sem a escritura. Eu senti, glória, aleluia. Aí vem um cara que a escritura te toma aquilo que nunca foi sua, porque você sentiu. Então tem um monte de crente emocional. Deus para ele é uma emoção, ele quer sentir coisas. Então tudo que ele sente, Deus falou, eu vou fazer. Fé não é sentimento, fé não é emoção, fé não é se sentir bem, fé não é ter alegria. Fé é convicção. Eu estou gritando aqui, gente. Deixa eu me acalmar. Fé é convicção do conhecimento que eu tenho da palavra. Sou convicto que fui selado com o Espírito Santo da promessa e ninguém me rouba aí, sou convicto. Então tem um monte de gente atrás de emoção, por isso que precisa cantar muito na igreja, bater palma, corinho de fogo, corinho sem fogo, e grita. Antes da palavra é 1 hora gritando, e se mexe, vai e vem os corais, e canta, sai fumaça, é luz, e grita, levanta a mão, abaixa a mão, mexe com as emoções. No fim a pessoa está tão cansada, não quer nem ouvir mais a palavra. Uma preparação emocional para tentar
Aí todo mundo chora no louvor. Ai, que maravilhoso. Aí chega na hora da palavra, está lá assim, parece que aquele olho de peixe morto, não tem brilho. Nem entende o que está ouvindo. Fé não é emoção, é convicção. Eu posso estar me sentindo mal, depressivo, triste. Mas se eu tenho convicção de que isso aqui é verdade, é isso que governa a minha vida, é a palavra da verdade. Eu não preciso de nenhum sentimento bom para dizer que Deus está comigo. Se a palavra diz tá, tá. Eu confio 100% no que está escrito e não interessa o que eu sinto. Nossos sentimentos é uma mentira, ele é doente, escravizador. Coitado daquele que vive por emoções. Por isso que fé não é emoção. Então, quando ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, quando você creu, salvo o Filho, a Escritura vem, selado com o Espírito Santo da promessa. Você tem a Escritura de Deus dentro de você, você é de Deus. Você é de Jesus Cristo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não pertence a Ele. Não está escrito isso aqui? Eu não acabei de ler para você quando você ouviu a palavra da verdade. Eu tenho que repetir com calma. O Evangelho da vossa salvação não é a lei da vossa salvação, não é velha, não é o judaísmo. O Evangelho da vossa salvação, o Evangelho que salva. Quando você acreditou, Deus veio e selou você com o Espírito Santo e lavrou a Escritura. Paulo é meu, João é meu, e registrou. Ninguém te toma mais das mãos dele. Ninguém pode mais nada sobre você, porque você passou a ser propriedade exclusiva dele, comprado pelo sangue dele. Isso é poderoso. Então, por que eu vou andar com medo, tal e tal, se eu sou de Deus, selado com o Espírito Santo da promessa? Acabou o medo. Acabou o medo. Acabou as cobranças da lei. Você fez isso, deixou de fazer. Deus está cobrando, vai pesar. Acabou as ameaças, acabou. Porque você sabe que você é selado, está registrado. E o mundo invisível, não esqueça isso. Os anjos sabem quem você é. O mundo espiritual olha para você. Olha lá. É de Deus, propriedade exclusiva de Deus. De Deus, você é de Deus. Quando isso acontece, quando você creu no Evangelho da graça de Deus, foi salvo. Vamos um pouquinho mais para frente. Agora vamos para Gálatas capítulo número 4. Nós vamos abordar isso no futuro. Gálatas, volta, capítulo número 4. Tudo isso está escrito aqui, isso é Evangelho. Então, Gálatas capítulo número 4, vamos ler do verso 4 em diante. Olha, repare bem. Vindo, porém, a plenitude do tempo, o que Deus fez? Olha, Deus enviou seu Filho. Olha lá, nascido de mulher. Como que Jesus Cristo nasceu? Nascido sob a lei, debaixo da lei. Jesus Cristo era judeu, nasceu debaixo da lei para fazer o quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Agora eu sou filho. E porque sois filhos, o que Deus fez? Não foi porque eu busquei, paguei preço, cumpri ordenanças da lei, jejuei muito, não. E porque sois filhos, enviou Deus ao meu coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai, Deus é meu Pai. Olha quem eu sou aqui. De sorte que já não és escravo. Não pode ser. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho você é herdeiro de Deus. Não está escrito isso aqui? Quando se cumpriu o tempo, olha, Jesus foi profetizado em Gênesis 3,15. O que Deus falou para a serpente? Olha, da semente da mulher vai levantar um que vai ferir você na cabeça. Você vai ferir ele no calcanhar, vai ferir você na cabeça. Isso antes da lei. Passaram-se 400 e poucos anos, aí a lei é dada através de Moisés. A nação de Israel já tinha sido formada, e todo o Velho Testamento está se cumprindo a plenitude do tempo. Jesus não veio. Quando esse tempo predeterminado por Deus se cumpriu, chegou o tempo de Jesus Cristo vir. Aí ele vem, nasceu de mulher, nasceu como judeu debaixo da lei, para fazer o quê? O que está na tua Bíblia? O que está aí? Para resgatar os que estavam sobre ele, nos tirar debaixo da velha aliança. Não está escrito aí.
Está escrito ou não está? Como é que eu vou viver debaixo de uma aliança que Deus já me tirou de lá e anulou ela na cruz? Vamos ler de novo com calma, olha lá, olha, estou lendo o que está escrito, isso aqui é o Evangelho. Vindo, porém, à plenitude do tempo, verso 4, Deus enviou seu filho à lei, ele teve que nascer de mulher, nasceu sob a lei, ele nasceu para cumprir a lei. Para fazer o quê depois disso? Para resgatar. O que é resgatar? Tirar de lá. Resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então ele te resgatou do domínio da lei, te resgatou da velha aliança, te resgatou. Eu não posso mais viver com a mentalidade judaica, nas pregações da velha aliança. Agora eu sou filho, ouvi a palavra da verdade e fui selado com o Espírito Santo da promessa, sou filho. E porque eu sou um filho, o que Deus faz? Não é porque eu busquei, não é porque eu paguei preço, me esforcei, jejuei, não parte de mim isso, eu não tenho participação nisso, eu só recebo pela graça. E porque sois filhos, o que Deus fez? Enviou Deus ao meu coração o Espírito Santo, o Espírito do seu Filho. Agora eu posso dizer, Abba Pai, Deus é meu Pai. Quem que enviou o Espírito Santo para mim? E porque sou filho, Deus enviou ao meu coração. Não é porque, entenda isso mesmo, não é o quanto que eu busco. O Espírito Santo faz parte do Evangelho da Graça, é um pacote que vem junto com a graça de Deus. Se eu não tenho o Espírito, eu não sou de Cristo, eu não pertenço a Cristo. Então a primeira coisa que Deus faz quando eu passo a ser de Cristo, me sela com o Espírito Santo e envia ao meu coração o Espírito dele. Por isso que eu li, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Enviou ao meu coração o Espírito do seu Filho. Então você tem o Espírito Santo aí. Pastor, eu não grito, às vezes parece que eu estou gelado por dentro. Quem disse que o Espírito Santo é uma emoção? O Espírito Santo é um Deus que veio habitar dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. É Deus habitando em você. Por que eu tenho o Espírito Santo? Porque na graça faz parte, quando eu creio no Evangelho, sou salvo, sou um filho, ele me vem e manda o Espírito de Cristo para dentro de mim. Você acredita que você tem o Espírito de Cristo aí agora? Você está aqui hoje, acredita que está selado com esse Espírito e Deus habita em você? É o que a Bíblia diz. Agora que vem uma coisa, uma dinamite. Essa que nós falamos é uma dinamite, mas agora vem uma bomba atômica, que acaba com o falso evangelho. Olha lá. De sorte que já não és escravo. Espera um pouquinho, não pode ser. Não pode ser. Então agora eu sou filho, ele enviou ao meu coração o Espírito do seu Filho. E agora ele fala uma coisa que é uma bomba atômica. Agora você não é escravo. Quer dizer que não tem nada que manda, que te domina, que te escravize, que vai te condenar. Não está escrito aí, olha lá, leia aí, ó. De sorte que já não és escravo, você é um filho. Então Deus não tem filhos escravos. Deus não tem filhos que precisam de libertação, um demônio, olha a macumba, olha isso, põe a mão na cabeça, toma um passe, evangelho, vai para cá, um óleo aqui, e grita ali, e sui, o tempo. Não, de sorte que você já não é escravo, pelo amor de Deus, não está escrito aqui, ó. O escravo não tem domínio, o escravo tem alguém que manda e controla a vida dele, tem um dono. Eu não sou mais escravo, eu sou filho. Você não é mais escravo, você é filho. Selado com o Espírito Santo, liberto da lei, propriedade exclusiva de Deus, de sorte que já não és escravo, porém filho. Então o verdadeiro crente não precisa de culto de libertação, não precisa de nada desse falso evangelho. Isso tudo é um lixo que mantém a pessoa cega anos. Está preso num corpo de carne cheio de tentação ruim? Tá, todos nós estamos. Convém cada um de nós levar à morte essas coisas que a carne quer. Mas nós não somos mais escravos de nada, de diabo, de cadeia, você não precisa de libertação, de sorte que já não é escravo, você é um filho. Deus não tem filhos debaixo de escravidão. Esse verso mata um monte de pregações que vem pela televisão, campanha, acaba com tudo isso. Agora, quem é que acredita que isso aqui é evangelho, que isso aqui é nova aliança, que isso é dado de graça? A maior parte foge disso, não acredita. Então vou ler de novo.
Verso 4, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, ela nascido de mulher, nasceu debaixo da lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos. Agora eu sou filho. E porque sois filhos, enviou Deus ao meu coração, ao teu coração, ao nosso coração, o espírito de seu filho que clama Abba Pai. Ela, de sorte que já não és escravo. Porém, filho, se você é um filho, você também é um herdeiro de Deus. Isso quer dizer o quê? Que tudo que Deus tem, você é um herdeiro dele. As galáxias, nós só conhecemos aqui o nosso planetinha Terra, alguns planetas perto que dá para perscrutar alguma coisa, mas tem uma imensidão de universo. Deus tem centenas de galáxias, de mundos, de riquezas, e nós somos herdeiros de tudo isso aí, aguardando-nos chegar lá. Sabe o que é ser herdeiro de Deus? Imagine o que Deus tem e você vai herdar isso na nova vida, na vida eterna, né? Então nós não somos escravos, temos o Espírito do seu Filho. Isso aqui é o Evangelho da graça de Deus. Então vamos lá. Agora vamos, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Nós vamos ler o verso 16 e 17. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 3, 16 e 17. Agora vem uma coisa gigantesca aqui. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita onde? Fora ou dentro de nós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Qual a visão de casa de Deus ou templo de Deus do Velho Testamento? O salmista dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Qual a visão de casa de Deus do Velho Testamento? Era o templo construído ou o tabernáculo. Então eles achavam que Deus morava lá. Então eles iam na casa de Deus. Quando eles iam para o templo, eles achavam que Deus estava morando lá naquele lugar construído por Salomão, o templo. Alegrei-me quando me disseram, eu vou para a casa do Senhor. Deus mora lá, lá é a casa de Deus. Deus não está aqui, Ele está lá na casa dele, então eu vou lá. Essa é a visão falsa, é a visão da lei. A visão da lei é o seguinte, é uma construção que Deus mora lá, e lá é a casa de Deus. Só lá que vai ter bênção, Deus vai se manifestar lá, só lá que Deus fala. Então eu vou lá na casa de Deus. Essas paredes aqui não é casa de Deus. Então na mentalidade do povo do Velho Testamento tinha que ir no templo, porque Deus morava lá. Na Nova Aliança tudo mudou. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Na Nova Aliança, a casa de Deus passa a ser os filhos de Deus. Ele vem morar dentro de nós. O santuário de Deus somos nós. Essa reunião que estamos tendo aqui, isso aqui é a casa de Deus. É o verdadeiro templo onde Deus habita em cada um de nós. E todos nós juntinhos, um ligados no outro, formamos um grande templo de adoração a Deus. Templo vivo que adora a Deus em espírito e em verdade. Na Nova Aliança, a igreja não é casa de Deus. Não tem nada santo, ungido, consagrado, instrumento, mesa, cadeira, tudo isso aí é coisa material. Não tem nada santo, nada ungido, tudo não serve para nada, só serve para nós. Estamos aqui fisicamente para realizar o culto, nada mais. Casa de Deus não é templo de Salomão. Construir um templo de Salomão aí em São Paulo, pura heresia. Deus destruiu o templo lá nos anos 60, 70, e alguém vem construir o templo e andar todo mundo vestido de sacerdote, fazer, não faz sacrifício, mas dizendo que a bênção está só lá. Isso é maldição, porque eles construíram o que Deus não quer que seja construído ainda. E fica um monte de gente lá vestido de sacerdote do Velho Testamento, e acha que Deus está lá. Qual a visão do Velho Testamento? Eu vou para a casa de Deus. Casa de Deus é o templo. Qual a visão da Nova Aliança, a casa de Deus? São os crentes de verdade. Deus habita dentro de cada um de nós. Nós aqui reunidos ao templo de adoração aqui, adorando a Deus aqui dentro. Você é templo de Deus, selado com o Espírito Santo. Deus enviou ao seu coração o Espírito de Deus. Está claro isso na sua mente? Então,
Olha o que Paulo fala: vocês não sabem, Coríntios, que vocês são o verdadeiro santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita onde? Habita em nós. Fomos selados com esse Espírito, e porque somos filhos, o Espírito veio para o nosso coração. Vocês não sabem isso? Então, tem gente buscando o Espírito Santo fora. Eu vou buscar. Buscar o quê? Se Deus está dentro de nós no Espírito. Eu preciso conhecer a palavra para acreditar que Deus está dentro de mim. Ah, pastor, mas eu não sinto muita coisa. Está escrito que está, ele está, acabou. Isso é fé. Só que ele habita em nós, defeituosos como somos. Ele que mantém a fé em você viva, Ele que mantém você com sede da palavra, Ele que te despertou para o evangelho da graça de Deus, é Ele que está fazendo, conforme eu estou falando, esse arroz com feijão, fica uma coisa aí dentro assim, nossa, como que eu nunca vi isso, estou entendendo, e o Espírito testifica aí dentro, olha lá, você sabe que eu não preciso gritar para provar, é Ele que está em você, que abriu a porta. Então não sabeis que vocês sois santuário de Deus, do Espírito de Deus que habita em vocês? E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Quem é que vai te destruir? Você é santuário de Deus? O crente tem medo de um monte de coisa. Ai de alguém que se levantar contra você. Você é santuário de Deus? Posso brincar, né? A gente já sabe que é liberto do diabo. Quem é o diabo para intentar alguma coisa contra você? Você é santuário de Deus, é filho, liberto do império das trevas. Sabe que o diabo foi despojado e aniquilado na cruz? Que força vai se levantar e fazer alguma coisa contra você para te destruir? Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que é você é o que? Sagrado. Não está aí? Então, quando Deus olha para você, é o santuário sagrado. Olha como isso é gigantesco. Vamos para frente, vamos lá. Estamos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6 dessa mesma carta. Vira aí ou põe aí no seu celular. Paulo está falando a mesma coisa lá na frente. 3 capítulos depois ele está repetindo a mesma coisa. Olha o que ele fala. No verso 19. Olha, isso está escrito. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Olha aí o verdadeiro santuário. O qual está em vós. Onde está o Espírito Santo? Em nós. Vocês têm isso da parte de Deus e vocês não são de vocês mesmos. Nós temos um dono. Por preço fostes comprados. Glorificai a Deus agora no vosso corpo. Então ele está dizendo, acaso vocês não sabem que vocês são santuário do Espírito Santo que está em vocês? E vocês têm isso da parte de Deus, é uma dádiva de Deus, faz parte do Evangelho. E vocês não são de vocês mesmos. Então, presta atenção. Você não pertence a você mesmo, você tem um dono. Deus te comprou com o sangue dele na cruz. Você tem um dono, teu dono é Deus. Você tem um dono. O teu dono é Deus e ele é cuidadoso com você. Isso não quer dizer que você vai ficar rico da noite para o dia, você vai emagrecer em 1 segundo, vai ficar magrinho, enxuto. Não, esquece essas coisas humanas. Ele tem uma escritura que diz, este é meu, está selado e registrado. Você não pertence a você mesmo. Eu faço o que eu quero, você é que pensa. Você pertence a Deus, você foi comprado com o sangue dele. Vamos ver isso? Vamos lá, Atos capítulo 20, eu leio isso direto aqui para vocês. Pastor, quer dizer que, além de tudo isso, filho e tudo mais que o Evangelho da Graça de Deus me mostra, Deus é o meu dono, eu fui comprado. Sim, você foi comprado. Atos 20, verso 28. Como é que Paulo fala aqui que fomos comprados com o próprio sangue de Deus, se Deus é Espírito e Deus não tinha sangue? Olha lá o verso 28, Paulo está orientando os presbíteros da igreja de Éfeso, ele vai para Jerusalém, e está dizendo assim, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos,
Então tem bispos na igreja? Tem, porque o próprio Espírito constituiu bispos. Atendei por vós e todos o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos ou pastores. Para quê? Ah lá, já vem a palavra pastorear. Para pastoreares a igreja de Deus. A igreja é de quem? De Deus. A qual ele comprou com seu próprio sangue. Espera aí, não pode ser. Deus é Espírito, Deus não tem sangue. Mas na pessoa de Jesus Cristo, um dia ele assumiu um corpo humano. Um dia o verbo que é Deus se fez, ele se fez carne. Ele assumiu um corpo humano perfeito, não tinha a carne pecaminosa como a nossa, porque ele tinha que ser o sacrifício perfeito, ele tinha uma carne pura, sem pecado, por isso que ele teve só mãe física e o pai era espiritual. Então na encarnação, Deus passou a possuir sangue. Por isso que ele era homem e Deus ao mesmo tempo. Então com estes, você está entendendo isso ou não? Olha como é grande isso. Então quando Cristo se encarna, Deus aparece aqui na terra em forma de homem, sangue puro, o sangue da nova aliança corria nas veias dele. E quando ele derrama esse sangue na cruz, esse sangue me compra para Deus, o qual nos comprou com seu próprio sangue. Paulo está dizendo que Deus passou a ter sangue, e este sangue pagou pela nossa vida e nos comprou. Então nós pertencemos a Deus e ninguém nos toma da mão de Deus. Por isso que eu falo, salvação não se perde. Se tudo isso que eu li para você é mentira, por uma falha minha eu vou me perder, então a obra da cruz não serve mais para nada, o sangue de Jesus não serve mais para nada, o sacrifício não serve mais para nada, ele falhou. Que se está no meu poder me perder depois de tudo que ele fez, então o evangelho é uma farsa. Mas não é. Por isso que quem crê de verdade nunca vai perder a salvação. Tua vida toda está paga. Até o último dia de vida está paga pelos seus pecados. Foi pago por ele na cruz. Não perde salvação. Ele me salvou e me mantém aqui, salvo. Você acredita nisso? Ele me salvou e sabe que eu não tenho poder para me manter salvo. Me salvou e me mantém salvo até o fim. Isso é indestrutível, infalível, imutável. Não pode se desfazer. É o Evangelho. Está vendo que o Evangelho, Paulo fala, é o poder de Deus. O Evangelho é um conhecimento. É um poder de Deus para a salvação de quem acredita no Evangelho. Recebe essa palavra no seu coração. E para terminarmos, estamos lendo aqui, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, vai para frente, vai passar Romanos. Agora, por que eu vou ter o Espírito Santo? E aqui vem uma coisa gloriosa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 2:12. Mas vamos ler antes. Vamos ler a partir do verso 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 7, e a tônica é o 12. Mas nós falamos sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade passada para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Que sabedoria é essa que estava oculta? Que estava oculta e foi revelada agora? O Evangelho. A maior parte dos personagens do Velho Testamento nunca entenderam o Evangelho como a gente entende hoje. Eles entenderam aquilo que foi pouquinho que foi mostrado para eles. Eles lá não leram as cartas de Paulo, não tiveram a revelação como Paulo teve. Então era uma sabedoria oculta que vinha a se revelar depois da cruz para cada um de nós. Então Paulo está falando que ele estava pregando e ensinando essa sabedoria. Que se aquele povo que viveu no tempo de Jesus tivesse entendido, eles nunca teriam matado Jesus, teriam acreditado nele. Agora, como Paulo ficou sabendo dessa sabedoria oculta? Qual é o agente revelador dessa sabedoria oculta? Olha lá, verso 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito, que é o Espírito Santo que nós recebemos, que estamos selados, que está dentro de nós, no qual nós somos templo dele, nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? E assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito
de Deus. Agora presta atenção, porque você foi selado, porque o Espírito mora em você e você é templo do Espírito Santo. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, tá claro? Existe um Espírito do mundo? Existe. Mas não é isso que está em nós. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Recebemos o Espírito que vem de Deus? Fomos selados, somos santuários, porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Está claro isso? E por que eu recebi o Espírito Santo então? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado como de graça. Então, uma das coisas pelas quais o Espírito Santo veio habitar dentro de mim, ele me selou com o Espírito dele, eu sou propriedade exclusiva de Deus. O Espírito está dentro de mim, eu sou santuário de Deus. Mas entre estas coisas tem essa: eu tenho o Espírito para que eu conheça, tenha revelação das coisas que Deus me deu gratuitamente. Gratuitamente. Então, quer prova que o Espírito Santo está em você? Ele está abrindo o teu entendimento para entender o Evangelho da graça de Deus e saber o que Deus te deu gratuitamente, já foi dado. Está entendendo o Evangelho da graça? Você é de Deus, tem o Espírito de Cristo e começou a operação de Deus para você entender o que te foi dado gratuitamente. Não está escrito isso aqui? Então vamos ler de novo. Ora, verso 12. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado como? Gratuitamente. Então o Espírito Santo é que vai abrindo o nosso entendimento, para a gente conhecer tudo que veio pela graça de Deus, tudo que nos foi dado gratuitamente. Qual é o princípio da velha aliança no relacionamento do homem com Deus? Pagar coisas para Deus. Qual é o princípio da nova aliança? O que por Deus nos foi dado sem pagar nada, gratuitamente. Então imagine que sabedoria você tem. Você tem um conhecimento agora, era a sabedoria que estava oculta. Davi entendeu o que você entende agora. Davi dizia assim: não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele não sabia nada disso. Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. A sabedoria que você tem do Evangelho agora é uma coisa muito superior a que todo aquele povo do passado teve, porque eles viveram debaixo da lei. Tudo isso trabalhando por quê? Agora vamos terminar. Gálatas, hoje foi longa a conversa, né? Gálatas capítulo 3, olha lá. Paulo está fazendo a pergunta: vocês voltaram para a lei? Voltaram? Verso 2. Quero saber isso de vocês. Vocês receberam o Espírito Santo porque vocês praticaram a lei? Porque se vocês voltaram para o Velho Testamento, estão debaixo da obra da lei? Não, Paulo está dizendo. Foi pela pregação da fé, por essa fé que brotou no seu coração, veio um pacote junto, o Espírito Santo vem nesse pacote e é dado a você gratuitamente. Ninguém recebe o Espírito porque se esforçou, cumpriu lei, viveu no judaísmo. Não, porque você é filho, recebeu o Espírito gratuitamente. Então Paulo está perguntando: Gálatas, vocês estão totalmente fora da verdade. Vou ler de novo. Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito por obras da lei ou pela pregação da fé? Pela fé. Sois assim tão insensatos que, tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne. O que Paulo quer dizer? Eles creram no Evangelho da graça de Deus, começou a obra do Espírito na vida deles, estava indo tudo bem. Aí eles se abriram para o judaísmo, deixaram a vida no Espírito de lado, e estavam tentando alcançar pelo esforço da lei o que foi dado de graça, tentando se aperfeiçoar nas obras, no esforço próprio e na carne. Estavam ao contrário. O Evangelho tirou eles de tudo aquilo, começou no Espírito, largou as coisas do Espírito e começou a tentar se aperfeiçoar na carne. Aí Paulo diz: terá sido em vão que todas as coisas, tantas coisas sofressem, se na verdade for em vão? E Paulo continua a pergunta: aquele que vos concede o Espírito que opera milagres entre vós, faz porque vocês estão debaixo da lei, do judaísmo, guardando as obras da lei, ou pela pregação da fé que vem pela graça? Qual é a resposta? Pela graça sois salvos, mediante a fé.
Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então é pela pregação da fé que o Espírito veio para dentro de nós. Então hoje nós temos a garantia de que Deus habita em nós, selado com o Espírito Santo, e não foi por nada que fizemos que recebemos o Espírito Santo. É pela graça de Deus que hoje nós podemos dizer que somos o verdadeiro santuário de Deus, a verdadeira casa de Deus, o verdadeiro templo, o verdadeiro lugar de adoração. Fala assim, amém. Então vamos terminar, vamos ficar em pé, fazer aquela breve oração, como sempre, né? E vamos orar. Pai querido, que esta palavra alcance ainda hoje muitas pessoas, o entendimento delas seja renovado, elas possam entender o mistério que estava oculto do passado. A sabedoria oculta venha a ser revelada a elas agora, através da pregação do Evangelho da Graça de Deus, e que todas tenham convicção que se é filha, é selada com o Espírito Santo da promessa. Crendo que será, oramos pela fé, em nome de Jesus. Fale assim, amém.